As cidades de Ouro Preto e Mariana já estão sofrendo com os efeitos da seca típica desta época do ano. Aqui na região, a última chuva significativa foi registrada no dia 19 de maio, ou seja, há cerca de 2 meses e meio. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia e essa falta de chuva reflete diretamente nos níveis dos reservatórios que abastecem as cidades. E a melhor forma de enfrentar esse período é adotando hábitos conscientes no uso da água. A repórter Kellen Barros foi conversar com um professor de educação ambiental que vai dar dicas que você pode adotar no dia a dia. Pois é, Vitor, com essa situação que afeta diversas regiões do país, a ordem é economizar água. E é com medidas simples dentro de casa que a gente contribui com a natureza. E para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o Júlio Fontinelli, que é professor da área de meio ambiente. Júlio, a gente deve evitar o desperdício de água todos os dias, independente da época, mas no período de estiagem essa consciência ambiental é ainda mais importante, porque algumas pessoas ainda não conseguem adotar esses hábitos. Então, Kellen, uma coisa que eu acho que acontece é o seguinte: nós temos uma zona de conforto em que a gente quer usufruir de tudo que a gente tem direito para a nossa qualidade de vida, pensando mais em nós mesmos do que pensando no próximo. E as questões ambientais, elas são bem assim, né? E a água não foge desse aspecto, né? A gente pensa assim, olha, eu vou consumir ao máximo e eu acho que não vai faltar para ninguém. Mas com a água acontece exatamente isso. Nós temos uma rede de abastecimento que tem um limite. Então, se uma pessoa começa a usufruir demais, né, gastar demais ou desperdiçar demais, acaba faltando para outras pessoas. Então, a gente precisa de pensar um pouco mais no próximo, não pensar só na gente, né? E como é possível economizar água dentro do espaço doméstico? Olha, existem várias coisas que a gente pode fazer dentro de casa que vão ajudar a gente a economizar água. Uma das principais questões que a gente tem que observar é se existe algum vazamento em casa. Os vazamentos são os principais vilões, né? Porque muitas vezes fica lá uma torneira pingando, né, o dia inteiro. Ao longo do dia vai ser um consumo grande, numa semana, um mês, vai consumir muita água. Os vasos sanitários também costumam ter muito vazamento. Então você pode ali jogar uma borra de café e ver, porque às vezes forma um filete de água muito pequeno, você não consegue visualizar. Então você jogando ali uma borra de café ou uma cinza, você consegue visualizar e aí você providencia o reparo. Outras atitudes, né, como na hora que você vai lavar uma louça, você só deixar para enxaguar a louça toda junta, então ensaboa tudo primeiro e depois, né, enxágua toda essa louça direto. E qualquer outra questão que você vê que a água tá escorrendo sem fazer o uso para o qual você gostaria, então está na hora de fechar a torneira. Então ter essa consciência o tempo todo, de só abrir a torneira realmente na hora que for utilizar. E o reaproveitamento da água também é possível dentro de casa. Exatamente. Não, você pode pegar a água da máquina de lavar roupa, por exemplo, né, e guardar aquela água e usar para limpar o quintal, para os usos que não precisa de ter uma água, né, que seja uma água potável. Você pode também acumular a água da chuva e usar para regar a horta, né, como você mencionou. É muito bom você ter horta em casa, né, para ter alimentos mais saudáveis, mas é bom também você ter um acúmulo de água na época de chuva para depois você usar para essa rega da sua horta. Sim, mas muita gente também pensa que essa economia que a gente faz dentro de casa não é suficiente para combater a escassez de água em época de estiagem. E esse pensamento acaba prejudicando o abastecimento de uma forma geral. Sim.